Nem deixar embora a gripe, né? Fica pegando tudo quanto é gripe, né? Nem deixa embora. Mas o bom é tomar vacina, mas esse ano nós não tomamos. A azia também pegou a semana, ficou meio bravo. Agora está melhor um pouquinho, mas ainda está ainda também, está com dificuldade ainda. Melhora, piora, melhora, piora. Está uma gripe estranha. Bom, vamos. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Nós vamos pegar aqui só o versículo 18 até o 22. Primeira carta de Pedro. Vamos pegar aqui. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Amém? Diz assim, a partir do versículo 18. Se encontrar, fique perto comigo um pouquinho. 1 Pedro 3, 18. Diz assim, ó. Encontrou? Bem no finalzinho aí. 3, 18. Primeira carta. Antes de Apocalipse aí um pouquinho. Está vendo? Tem uma ajudadora, uma beleza. Não? Ei, o homem sozinho não dá certo, não, né? Por isso que Deus foi fiel, né? Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Ele viu um sujeito lá sozinho, né? Né? A mesma coisa, Deus envia assim, né? Uma ajudadora. Vamos lá, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isso é 8, almas se salvaram pelas águas, pela água, que também como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo não do despojamento da imundície da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido aos céus, havendo-lhe sujeitados os anjos e as autoridades e as potências. Até aqui, Santo Deus, fala ao nosso coração, nos ajuda, Senhor, a ouvirmos a Tua palavra. Derrama a unção do Teu poder e desde já eu entrego a Ti todo o crédito, toda a honra e toda a glória e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmão, poder sentar. Essa carta de Pedro é muito boa, né? Esse capítulo 3 também é muito bom. Eu peguei aqui só um finalzinho para nós termos assim, uma reflexão, né? Que hoje é um culto de oração, então pega só uma reflexão, uma pequena reflexão. Domingo a gente tem um período maior de ministração, mas eu vejo aqui, irmãos, que, olha só, Deus toca num assunto e fala assim, Pedro fala assim, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus, né? O que aconteceu? Ele fala que Cristo padeceu, né? Que Cristo, esse padeceu no sentido de sofreu até a morte. Jesus, ele não foi só crucificado. Amém? Jesus não foi só crucificado, irmãos. Jesus, ele foi perseguido, foi escarnecido, e tudo isso ele passou por causa dos nossos pecados. E porque ele é o justo, é um salvo, né? Justo é o que? Uma pessoa justificada. Jesus era o único, foi o único ser vivo que teve na terra que não teve pecado.
que não teve pecado, foi o único, não tem outro sequer, de Adão até Jesus, até hoje, né? Jesus foi o único que não pecou, que não acumulou pecado, que não pecou em hipótese alguma, e por isso ele foi sacrificado por causa dos nossos pecados. Por isso que Jesus é apontado como o Cordeiro de Deus, né? Porque o Cordeiro era o animal do sacrifício que era oferecido para encobrir o pecado. Você tinha um pecado, você pegava um cordeiro, aí tinha que ser um cordeiro sem defeito, amém? Tinha que ser um cordeiro sem defeito, sem mancha, sem nada, um cordeiro bonitão, né? Um criador lá, e oferecer em sacrifício para encobrir o seu pecado. Então o cordeiro não podia ter mancha, não podia ter aleijado, não podia estar cansado, não podia estar velho, nem nada. Você vê que Jesus, a morte de Jesus aconteceu na idade adulta e no auge da idade de um homem adulto, né? Que até os 30 anos o homem ainda está desenvolvendo, ainda é novo ainda. Aí dos 30 em diante ele já está na idade madura de adulto. Já é um homem completo, adulto, né? E depois entra no período de cansaço, de envelhecimento, né? Vai chegando aos 40 e pouco, 50, já vai caminhando para o outro lado, para o outro extremo, né? Então você vê que Jesus foi assim, alguém perfeito. Então o cordeiro era assim. Então, e sem falar nisso, ele não tinha pecado nenhum e viveu a vida dele toda somente para isso. Jesus só foi cevado, é como um cordeiro. O cordeiro, o criador daquela época lá, as pessoas pegavam o cordeiro já era separado desde o nascimento para isso. Ele era cuidado, ele era criado para não ter defeito, para não ter mancha, para não ficar doente. Era bem alimentado, era bem tratado. Eles não deixavam o cordeiro, esse aí vai ser para sacrifício, então vou deixar ele com fome. Não, era o mais cuidado. Ele era cevado. Sabe o que é cevar? Você ceva, igual os animais, né? Você vê o porco, ele é cevado para o dia do sacrifício, para quando for sacrificar, tá com carne, né? Com gordura, tá gordo. A mesma coisa aconteceu com Jesus, é como se Jesus tivesse sido cevado para o dia do sacrifício. Então, irmãos, não havia um ser humano nenhum. Uma pessoa pode até morrer pela outra, e isso já aconteceu muitas vezes, né? A pessoa vai defender a outra e acaba morrendo, morre no lugar da outra. Então pessoas podem até morrer no lugar da outra, mas ninguém pode tirar o pecado da outra. Então você pode até encontrar alguém que queira morrer no lugar da outra, mas acontece que ela não pode pagar pelo pecado que a outra cometeu. Nesse caso seria uma morte vã, né? Se você morrer por alguém, por causa do pecado desse alguém, é uma coisa vã. É como as pessoas fazem esse negócio do purgatório, né? A igreja prima aí acredita que a pessoa vai para o purgatório, aí fica cobrando indulgência, faz missa, missa de tantos dias, não sei quantos dias, e para ver se salva aquela pessoa que já morreu. Não tem como mais, você não pode fazer mais nada por aquela pessoa. Ela que tinha que ter feito por ela que tinha que se arrepender dos seus pecados. Nós não podemos pagar pelo pecado dos outros. O único que fez isso, que pôde fazer isso, foi Jesus Cristo. Por quê? Por causa da perfeição, porque ele não tinha pecado. Deus não vai aceitar o sacrifício de alguém que está em pecado. Amém? Deus não vai aceitar. É como eu ensino para os irmãos quando nós vamos fazer oração, período de oração, alguma coisa assim, ou todo dia, toda hora, toda vez que nós formos fazer oração, pedir primeiro perdão a Deus pelos nossos pecados. Porque muitas vezes nós estamos em pecado e estamos querendo interceder por alguém. Às vezes é pai pedindo para o filho, para filha, para filho, para marido, para esposa, e às vezes está em pecado e está pedindo a Deus para resolver a situação. Deus não vai ouvir a pessoa em pecado. Deus ouve a pessoa santificada pelo sangue do Cordeiro. Porque quando Deus ouve uma pessoa que se arrependeu dos seus pecados, porque aí automaticamente os pecados é perdoado em Cristo Jesus, é como se Deus estivesse ouvindo a intercessão do Filho dele. Amém? Essa pessoa está autorizada a orar, porque o pecado dela foi retirado em Cristo Jesus. Ela se arrependeu e o sangue de Jesus nos purifica.
Aí você está autorizado, aí Deus ouve, aí Deus responde a oração. Em pecado não adianta. Então nós vimos aqui que ele fala assim, porque também Cristo padeceu o justo pelos, o justo, quer dizer, um só, o justo, né? Pelos injustos, aí já é plural. Os injustos é todos nós, injustos, aí entra a humanidade inteira. Agora, o que sacrificou foi o justo, o justo é Jesus. Aí olha o objetivo, para levar-nos a Deus mortificado. Levar-nos a Deus mortificado. Olha só, eu sempre digo para os irmãos, mortificado não é assassinado, não é morto fisicamente, né? Mas é a morte da natureza humana, do velho homem, mortificado para o mundo. Mortificado para o mundo. Porque, por exemplo, quando você faz uma coisa, aí você não liga mais para aquela coisa que você fazia, seja um serviço, uma profissão que você, por exemplo, uma profissão, né? A pessoa se aposenta, por exemplo, numa determinada profissão, aí ele não vai mais praticar aquela profissão, ele está mortificado para aquela obra, para aquela profissão. Não adianta mais procurar. Alguém fala assim, eu estou precisando de um marceneiro. Aí lembra do nome do irmão que aposentou. Não, esse não está mais, não serve mais. Ele não faz mais isso. Ele não pratica mais isso. Assim somos nós para o mundo, irmãos. Nós vivíamos de acordo com o mundo, mas agora não vivemos, mas estamos mortificados. Mas quem faz isso? Cristo Jesus faz isso em nós. Leva-nos a Deus, porque Ele perdoa o nosso pecado, nos limpa e leva-nos a Deus, a mortificados. Aí vem a vírgula, na verdade, quer dizer, mediante a sua palavra, mediante os seus ensinamentos. Não é mortificado na verdade, tem uma vírgula. Aí depois vem, na verdade, quer dizer, além de mortificado, é perante a verdade de Deus, ou seja, perante a palavra de Deus. Jesus fala assim, eu sou o caminho e a verdade. Então, na verdade, a verdade é que todos pecaram, todos estavam destituídos. Essa é a verdade. A Bíblia fala assim, quando você fala assim, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Por isso Jesus veio para nos salvar. Aí quando você reconhece isso, realmente eu estava perdido, realmente eu ia para o inferno, realmente eu sou um pecador, realmente eu não consigo fazer nada de certo que agrade a Deus, eu preciso de Jesus. Então isso aí é a verdade prevalecendo em nossas vidas. Quando a verdade entra, irmão, aí as coisas começam a mudar, como o versículo diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade nos salvará, né? Então, por quê? Porque o que nos leva, olha só, esse negócio da verdade é uma coisa tremenda, né? Conhecereis a verdade, analisa bem, conhecereis a verdade e a verdade vos salvará. De quê? Salvará da mentira que você estava vivendo, que é os seus pecados. Por isso vivemos em pecado, porque muitas vezes nós até achamos que estamos vivendo certo, e na verdade estávamos em pecado. Amém? Foi por isso que Jesus veio, para libertar o homem dos seus pecados. Ou seja, como é que ele faz isso? Trazendo a verdade. Você traz a verdade, você aceita e se arrepende, aí você é liberto. Amém? Senão você continua em treva, continua na prática do pecado, e é uma coisa assim que funciona. Para nos levar mortificado, na verdade, na carne, quer dizer, nós não saímos, ele não precisou nos matar, nós continuamos nesse corpo físico, né? Aí Nicodemo falou assim, mas tem que nascer de novo? Não, nascer da água e do Espírito. O corpo é o mesmo, porém ele não vai mais praticar o que ele praticava. Por quê? Porque tem uma nova criatura dentro desse corpo. O que acontece, irmão, quando nós nascemos de novo, o corpo ainda é o mesmo. Por quê? O pecado que tinha no corpo, ele não leva o corpo para o inferno, o corpo vai para o pó. O corpo já é sentenciado ao pó. Então o pecado que tem dentro desse corpo é na velha natureza nossa, não é no corpo. O corpo em si vai para o pó, né? Mas e o que está habitando nele? Quando ele cair aqui, né? Eu ouvi de novo um vídeo essa semana do rapaz que estava pregando, e ele estava falando justamente que
completei a carreira, combati um bom combate, e daqui a pouco eu vou embora, vocês vão ficar aí, porque já era o senhor, né? Aí, né, que ele acabou de falar isso e caiu no culto, né? Que coisa tremenda, né? Então, o corpo, quando é tirado, o que tem que estar vivo, o espírito tem que estar vivificado, foi o que Jesus falou para Nicodemo: nascer da água, ou seja, da palavra, da verdade e do Espírito, receber o Espírito de Deus em nós. E ele fala assim, ó, mas vivificado pelo Espírito, porque quando você nasce de novo, você é uma nova criatura vivificada pelo Espírito. Aí ele fala assim, ó, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Esses espíritos em prisão não é toda a humanidade, não. Ele vai dizer aqui o que é. Não é toda a humanidade, não. Por exemplo, os homens de Deus que morreram na presença de Deus, aguardando no Senhor, eles não estavam em prisão, eles estavam no seio de Abraão. Abraão, por exemplo, não estava nessa época que Jesus morreu, ele não estava em prisão, está aguardando, amém? Está aguardando, provavelmente já é uma espécie de paraíso, porque Jesus falou para o ladrão da cruz: hoje estarás comigo no paraíso. E a gente sabe que a vida eterna, a morada eterna vai ser só no arrebatamento da igreja, quer dizer que vai ser transportado tudo. Então, e a parábola deixou claro, um lugar de tormento e um lugar de descanso, amém? Então já estava no lugar. Então quando ele foi aqui, ele foi, esses espíritos em prisão, provavelmente é um lugar de tormento, aonde estava o rico que foi para lá, e o Lázaro foi para o seio de Abraão, né, o mendigo Lázaro, e o rico foi para esse lugar de tormento. Provavelmente é um lugar desse que Jesus foi lá pregar para eles. Não é para salvar eles, não, porque eles já morreram sem crer. Morreram sem crer. Que Jesus foi falar para eles por que eles estão lá. Conforme eles estavam, o rico ficou questionando a pai Abraão: mas pede Lázaro para vir aqui, deixa eu ir lá avisar meus irmãos. E não, que não tem mais jeito, eles têm que ouvir lá os profetas, a lei dos profetas. Se não ouvir, depois que partir para cá já era. Então o que Jesus foi fazer lá foi isso aqui, não foi para salvar eles da prisão, não, porque eles morreram, porque fala assim, ó quem são essas pessoas, versículo 20, os quais noutro tempo foram rebeldes. Olha só quem foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Noé ficou anos e anos fabricando uma arca, e eles, usando o nosso linguajar de hoje, zoando e mexendo com Noé, e desacreditando e fazendo isso que estão fazendo hoje, escarnecendo da palavra de Deus, escarnecendo dos cristãos, escarnecendo da igreja. Para que igreja? Você não precisa ir de igreja, você não precisa de ir no dízimo, de dar dízimo, você não precisa disso, você não precisa não sei o que, e não sei o que lá, escarnecendo, e não tem Deus, e o inferno é aqui mesmo, e não sei o que. Estão fazendo de tudo. Nos dias de Noé fizeram isso, e o próprio Jesus, de outra palavra, disse, a vinda do homem será como nos dias de Noé. E isso que nós estamos vivendo hoje é um sinal do que Jesus falou, irmão, há 2000 anos, que seria como nos dias de Noé. Ou seja, a igreja está sendo preparada, a arca está sendo preparada para ser retirada, e as pessoas estão aí em volta escarnecendo, irmãos. Inclusive as igrejas inteiras contaminadas, ensinando coisas erradas. Eu falei para os irmãos, esse pastor que falou que eu vi ele falando, o pastor que canta, foi Deus que pintou, né, que pinta o mundo, que pinta as cores, é o pastor. Você acredita? Ele falou que acredita em horóscopo. Astronomia é uma coisa, estudar os astros. Agora horóscopo é feitiçaria. E ele falou que acredita, e ainda citou uns versículos bíblicos, as passagens lá da estrela, do Mago do Oriente. Meu irmão, tem que sentar com o pastor e estudar melhor a palavra, porque não sei quem foi que ordenou esse menino. Entendeu? Então, irmão, isso, aí você pega uma pessoa dessa, que é famosa, que é conhecida, e fala uma heresia dessa, quantas pessoas vão passar que ele está em horóscopo porque esse pastor falou que acredita? Quantas? Porque já é um negócio do dia a dia, que a pessoa, tem gente que não sai de casa sem ver o horóscopo,
para ver se o dia dele vai ser bom hoje, que ele é de Gêmeo. Eu sou de Gêmeo. Eu não tenho como mudar isso. O dia que eu nasci é de Gêmeo, não é que eu sou, mas o dia que eu nasci, né, de maio, entendeu? Mas, então a pessoa vai, eu de Leão, hoje é bom para Leão, hoje é bom não sei o quê, e vai ganhar dinheiro, e vai... Pelo amor de Deus, irmão, que heresia, que negócio horrível. E o pastor falar que acredita num negócio desse. E isso aí é uma coisinha simples, mas tem outros pregando heresias muito maiores. Muito maiores. Mas o problema é que uma heresia pequena também leva a pessoa para o inferno. Amém? E esse é o objetivo do adversário. A igreja que ele não pode fechar, ele contamina. Ele tem pessoas em todas as áreas. Já falei para os irmãos, tem no governo, tem na justiça, juízes do Satanás fraudado, tem pastores assim dele. E a Bíblia fala isso, que é ter falsos pastores, falsos mestres. Ele pega, outro dia o outro estava fazendo uma explicação também num versículo assim, aí eu fui lá, abri o versículo na hora para ver, o que é isso que esse irmão está entendendo aí? Meu Deus do céu, não sei. Aí quem não lê a Bíblia, quem não confere, vai pensar que é isso mesmo. Então, olha só, noutros tempos foram rebeldes, quando Deus estava praticando a longanimidade dele, igual agora. Deus está sendo longânimo, não está punindo, está esperando, está aguardando, mas ele está avisando, a arca vai fechar, o Noé está fazendo a arca. Jesus falou que era como nesse tempo, né? Aí, esperando os dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, irmão, só Noé e a família dele, 8 pessoas, se salvaram pelas águas. Quer dizer, as outras pessoas tudo morreram afogadas. Aí agora, por causa disso, você vai ver aqui uma outra aplicação a respeito do batismo, que diz assim, que também como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo. Olha só, por que nós assim como aquelas pessoas morreram afogadas ali, morreu tudo, e o pecado morreu ali, o batismo, quando nós batizamos, figura esse, irmão, o sepultamento do velho homem, do homem em pecado. E aí nasce a nova criatura, quando você sai das águas. Então esse é o sentido do batismo. Olha só, mediante o que aconteceu com Noé, que eles morreram, foi aquele povo em pecado que desagradou a Deus, foram sepultados na água. Que às vezes você fala assim, o batismo simboliza um sepultamento, né? Uma morte do velho homem. No tempo de Noé foi uma morte literal, e hoje é a morte do velho homem. O batismo, o sepultamento, não é por causa da figura da gente levar o corpo no cemitério e sepultar, mas é o sepultamento nas águas. Amém? Porque foi nas águas que toda aquela povo em pecado foram afogados. Não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus. Ou seja, ele falou assim, não do despojamento da imundícia da carne, ou seja, a carne não vai ser lavada, ser tirada. Por exemplo, você adquiriu uma doença, vai continuar doente por causa do pecado, né? Fumou, igual eu fumei, adquiri uma enfisema pulmonar, estou até hoje com enfisema pulmonar. Se Deus quiser curar, Ele cura, mas se Ele não quiser, não posso reclamar, porque foi o meu pecado que gerou isso. Amém? Entrei na prática de fumar cigarro e muitos anos fumando, e aconteceu isso. Quando eu parei, depois que eu parei, já tinha uns 20 anos de parado, foi quando apareceu aí fizemos pulmonar. Mas pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, aí Paulo fala assim, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, nós somos salvos por quê? É uma obra, é um conjunto da ressurreição de Jesus Cristo. Assim, porque você tem que morrer, assim como Cristo, você morre e ressuscita. Você é batizado, você afunda nas águas, né? Sepulta o velho homem e ressuscita a nova criatura. Aqui, o qual está à destra, e aí fala aqui o de Jesus, né? O qual está à destra de Deus, tendo subido aos céus,
havendo-se sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Toda potência, autoridade, anjo, tudo está abaixo de Jesus. Tudo que existe está abaixo de Jesus. E o que acontece aqui? Porque Cristo, assim como Cristo ressurgiu e está à destra do Pai, e Ele fala para nós: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, não é o que Ele fez? Morreu aos 33 anos, ele não casou, não construiu casa de praia, sabe? Tem um pastor herético aí que falou que Jesus estava na beira da praia, que era carpinteiro, heresia sem vergonha, pastor famosíssimo. Onde Jesus já casa de praia, que os móveis que ele assumiu a carpintaria, que os móveis agora ele fazia assim, o móvel levava um ano para fazer, mas como ele era Jesus, ele fazia assim de um dia para o outro. Está querendo dizer que Jesus ficou rico, porque fazia assim, a pessoa, quando é que vai vir? Os irmãos, não vou falar o nome dele não, mas os irmãos é famosíssimo, é cantor, é pregador, é pastor conhecidíssimo, me fala uma heresia dessa. É isso que a gente vê. Jesus assumiu a carpintaria, então agora ele faz assim, ou a pessoa fala assim: o móvel é para daí 7 meses, não, vem amanhã pegar o móvel. Porque agora o carpinteiro é na mágica. Meu Deus, Jesus não veio, Jesus negou a si mesmo. Quando ele fala uma heresia dessa, você não observa os detalhes nas entrelinhas, tem que ver a consequência do que a pessoa está falando. Porque quando ele fala uma heresia dessa, ele tira de Jesus o negou-se a si mesmo. Porque ele negou-se a si mesmo, ou seja, ele deixou de ficar rico, deixou de casar, ele negou a vida dele para morrer por nós, para viver por nós. Viveu e morreu por nós. Viveu, foi cevado e na hora certa foi sacrificado por nós. Então, quando você fala uma heresia dessa, quando a pessoa fala uma heresia dessa, está tirando o negócio a si mesmo de Jesus. Porque Jesus não teve isso, irmão. Tu não vai achar casa de praia, pelo amor de Deus. Não tinha de reclinar a cabeça. Jesus não tinha de reclinar a cabeça. Ele falava que não tinha de reclinar a cabeça, viveu um pastor de renome nacional. Que tinha casa de praia. Porque ele estava onde? Ele estava sentado junto ao mar da Galileia. Está vendo, irmão? Estava na praia, junto ao mar da Galileia. Pelo amor de Deus. Parece que é mentira. Essa heresia já é velhinha, porque tem umas novas aí, outros pregadores aí. Se a gente não vigiar, irmãos, nós estamos perdidos. Então, igreja, o que eu quero passar para a igreja? Que Cristo negou a si mesmo, amém? E que Ele foi ressurreto e hoje está à destra do Pai. E se você negar a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir, é para onde você vai. Onde Jesus está? À destra do Pai. Então é para lá que nós vamos. Nós vamos seguir Jesus. Amém? Nós vamos, agora, para seguir Jesus, tem que tomar o caminho que Ele fez. Seguir é pegar o mesmo caminho. O mesmo caminho é qual? Negar a si mesmo, carregar a própria cruz e fazer a vontade de Deus. E agora ele vai ficar em eternidade, tudo debaixo do poder dele. Agora ele está lá absoluto, aqui o Satanás ficava perturbando, mas mesmo assim, porque ele não era 100% homem, mas era também 100% Deus, Mas na parte humana o Satanás perturbou ele. Mas ele, cheio do Espírito, conseguiu deixar um exemplo para nós de devoção a Deus, de obediência a Deus, mesmo na dificuldade, no deserto, na luta, na ameaça de morte, na angústia. Ele também ficou angustiado. Você não fica angustiado, às vezes você não fica angustiado, mas a sua angústia, a sua enfermidade não é motivo para você negar Jesus. Jesus é angustiado de orar do suor, do sangue saindo do suor, de angústia, da dor que ia passar, mas ele foi. Ele falou: Pai, seja feita a tua... se possível, tem como parar de fazer? Não tem. Se não tiver, seja feita a tua vontade. Porque eu quero fazer o que agrada a ti. Se tivesse outro jeito de nos salvar, a gente quer dizer isso, se tivesse outro jeito de nos salvar, sem precisar ele passar o que ele ia passar, ele ia querer.
É a mesma coisa você, às vezes você quer um negócio de outro jeito, mas não tem outro jeito, é o jeito que Deus fez. Então, quando Deus não falar nada, se Deus não falar nada, entende que o jeito é o que está escrito. Foi isso que o Senhor Jesus, ele orou: Pai, se possível, passe em mim esse cálice, se não, seja feita a tua vontade. O que aconteceu? Deus não falou nada e permaneceu a vontade dele. Amém? Então é dessa forma, amém, gente? Então vamos ficar em pé, que Deus nos ajude a todos, nos fortaleça.